Fala galerinha ligada no canal, beleza? Meu nome é Fernando, esse é mais um Zona Mista e afinal hoje a gente vai falar um pouquinho de cabuloso, Cruzeirão da Massa, tá bom? O que falta? Falta muito? Falta pouco? O que falta para esse time engrenar? A impressão que a gente tem desse Cruzeiro é que na mão do Léo Jardim ainda falta muito para esse time poder entregar o que se espera dele, alguns nomes aí. Primeiramente vamos falar um pouquinho sobre o jogo do Cruzeiro. Cruzeiro que foi a Santa Fé na Argentina, enfrentou o União Santa Fé, perdeu de 1-0. Cruzeiro que foi com a sua formação em um 4-4-2, né? Vocês vão dar uma olhada aí na imagem. Cruzeiro que vai com Cássio, o William na lateral direita, Cruzeiro que vai com o Fabrício Bruno e o Gamarra. Na lateral esquerda quem faz é o Vidalba. Vidalba, que é zagueiro, que fez a lateral esquerda do Cruzeiro ontem. No meio de campo, o Cruzeiro não chegou a ter exatamente um segundo volante. Jogou ali o Lucas Romero e o Wallace. Ambos são primeiros volantes, né? Na parte da frente jogaram Wanderson, o Christian e mais à frente Gabigol e o Lautaro Dias. Quanto ao jogo, eu acho que eu vou deixar para falar um pouquinho mais à frente. Agora eu vou falar a ideia, né, do Leonardo Jardim. Para quem não conhece o Léo Jardim, ele passou por Portugal, passou pela França, teve o trabalho dele mais conhecido ali pelo Mônaco, quando ele revela o Mbappé naquela campanha que o Mônaco chega em 2017, né, nas semifinais. Né, ele passa pelo Chelsea e perde nas semifinais para o City. E aquele time tinha nomes como Falcão Garcia, como o Mendy, tinha a estrela da companhia que era o Mbappé, tinha o Fabinho, que depois jogou muito tempo no Liverpool, hoje está, né, na Arábia Saudita, e alguns bons nomes também. Sidibé jogava por lá, né? E depois ele acaba passando por outros clubes, estava, se eu não me engano, na Arábia Saudita, e aí ele vem para o Cruzeiro no começo desse ano. E houve uma festa, uma comemoração de que o Cruzeiro trouxe um grande treinador. Realmente é verdade. Creio que o Léo Jardim tenha ótimos trabalhos e principalmente uma leitura, um entendimento de jogo muito bom. Contudo, né, a gente está no Brasil e nem tudo são flores aqui. O Cruzeiro ele monta o time não para o Léo Jardim. Quando o Léo Jardim chega, né, isso foi em meados de janeiro para fevereiro, né, o Diniz ainda seguia um pequeno momento ali no comecinho do ano, depois ele cai e aí vem o Léo Jardim. O Cruzeiro já tinha feito a sua janela de transferências, né, então o Cruzeiro já tinha comprado os jogadores que ele gostaria. Cruzeiro contratou Dudu, Cruzeiro contratou Gabigol, Cruzeiro contratou Boazier, Christian que jogou ontem, Wanderson que jogou ontem, todos contratados. O próprio Gamarra chegou no Cruzeiro também, é um nome novo. Então assim, a gente fala de uma janela com... Teve o Eduardo que veio do Botafogo, então é uma janela com variados nomes. Nomes esses que não foram em nenhum momento pedidos do Léo Jardim. E aí é onde a gente tem o primeiro problema. Por quê? Porque o Léo Jardim ele tem uma capacidade, né, de jogo que eu particularmente gosto muito nos treinadores europeus. Que no caso seria, você não tem um time titular definido. Você tem um grupo definido que joga de acordo com as capacidades de cada adversário que você tem. Aqui, por exemplo, no Brasil, o treinador do Corinthians ao Cuiabá, quem ele for enfrentar é o mesmo time, não tem uma variação tática, não tem uma variação técnica, o time sempre se repete, os nomes sempre se repetem, o modelo de jogo sempre se repete. A ideia do Léo Jardim é boa, mas ele não tem peças para isso, né? O Cruzeiro ele tem um time de 1 a 11 muito qualificado. O que peca é o banco de reservas do Cruzeiro. O Cruzeiro não tem um elenco tão robusto, tão forte. E aí, o Cruzeiro terá a janela de meio do ano, né, para sentar o Pedrinho junto com o Alexandre Matos, que é o diretor do Cruzeiro, e com o Léo Jardim para entenderem quais são as carências do elenco.
não do time. Porque o time do Cruzeiro, 1-11 do Cruzeiro que entra em campo, não é um time ruim, é um time bom, é um time que tem suas qualidades. Agora, os reservas, o nível decai muito, e aí o Cruzeiro, já que é um time que vai precisar rodar muito o seu elenco, o Cruzeiro tem, já teve o Mineiro que caiu, mas tem Copa do Brasil, tem Copa Sul-Americana, tem Campeonato Brasileiro, né? A gente fala aí de 14 jogos a 15 de Sul-Americana, na Copa do Brasil a gente fala de 14 jogos, 38 jogos no Campeonato Brasileiro, a gente já está falando de mais de 65 jogos, e os jogos do Campeonato Mineiro que a gente teve. Então a gente fala de mais de 70 jogos por ano, é um calendário enxuto, é um calendário complicado, vai ter pausa no meio do ano, e isso acaba apertando, obriga o Jardim a ter que rodar o elenco. Né? O elenco vai precisar sim ser rodado, as peças serão bem utilizadas, todos os jogadores terão uma certa minutagem de jogo que possa não gerar problemas de ego dentro do elenco, né? Porque o jogador é corporativista, então, o que joga tá contente, o que não joga é aquela coisa, porque eu quero jogar, eu preciso jogar e ponto. Agora vamos falar um pouquinho do jogo, que eu acho que eu já me alonguei demais nessa introdução, tá? O Cruzeiro foi muito mal na Argentina ontem, muito mal. A impressão que me deu é que o Cruzeiro foi para buscar um empate. O time foi mexido, né? Se você pega as últimas escalações do Cruzeiro, principalmente contra o Mirassol, não jogou o Kaique, o lateral esquerdo, não jogou o Lucas Romero. Eu estou em dúvida se o Wallace jogou, se eu não me engano o Wallace não joga. Não jogou, né, principalmente o Lautaro Dias, joga o Caio Jorge, joga o Dudu, ele poupa esses jogadores, ele poupa o Matheus Henrique, o Mateuzinho, né, ele poupa o Kaique também. A impressão que dava é que o Cruzeiro queria enfrentar, né, não é o time mais forte do grupo, tá? Já vou deixar claro, não vejo como o time mais forte do grupo, o Santa Fé, mas que o Cruzeiro queria trazer um ponto para casa, o que não seria um mau resultado, tá? Mas assim, o Cruzeiro ele foi dominado, o Cruzeiro foi engolido, né? As transições do Santa Fé elas foram muito rápidas. O Santa Fé ele jogou muito pelas laterais do campo. O Vidalba ali ele teve um pouco de dificuldades. O William defensivamente teve muita dificuldade ao longo do jogo. Não estava o William meio perdido. Não que o William não saiba marcar, mas a principal valência do William é ofensiva. Né? O William não é um lateral muito de característica de defesa. Né? Senti falta do Matheus Pereira, né? A questão do filho dele principalmente, ele estava afastado. Acredito que aos poucos ele vai voltar e vai tomar lugar nesse meio de campo do Cruzeiro, porque precisa, o Cruzeiro não tem um jogador pensante com uma característica de passe, de abrir as linhas, de definição que tem o Matheus Pereira, e aí acaba ficando tudo em cima do ataque sem ter um meio, sem ter qualidade ali no meio. Né? Então você via o Cruzeiro jogando num 4-4-2, tá? Time esse, vou até colocar a imagem aqui em cima de novo, mas vamos lá. Time esse que tinha ali no comando do meio o Lucas Romero, o Wallace, o Wanderson e o Christian. O Christian ele veio do Atlético Paranaense, ele é um segundo volante que estava jogando na ponta. Romero e Wallace são jogadores de características destrutivas, são primeiros volantes. Eles não têm a capacidade de passe, de enquadrar jogo, de gerar jogo. Eles não são camisas 8, né? Eles são literalmente camisas 5. E aí na outra ponta, né, os dois meias que você tinha espetado, você tinha de um lado o Christian, você tinha de outro o Anderson. O Christian é um volante. Né? Então ele não jogava no Atlético Paranaense como um meia-direita, como o Léo Jardim tentou fazer isso ontem. E o Wanderson, ele é um ponta. O Wanderson é o cara do X1, ele é o cara que vai pra cima, que busca o drible. Ele não é o cara de criar jogo também. Então lá na frente você tinha o Gabigol e o Lautaro Dias, e ambos estavam completamente perdidos, né? O Gabigol ainda tentava voltar, marcava, tentava receber a bola para começar as jogadas, mas assim, o Gabigol é um cara de área. E o Lautaro Dias, fisicamente, ele não conseguiu se impor em momento algum, né, mediante ao Pardo. O Pardo, que foi o melhor jogador do Santa Fé, fez a farra, ele fez barba, cabelo e bigode em cima do Gabigol e do Lautaro Dias. Você não escutou o nome do Gabigol durante o jogo. Você escutou pouquíssimo o nome do Lautaro durante o jogo.
né? E durante o primeiro tempo eu acho até que foi uma bela pressão. O placar do primeiro tempo já era injusto quando tinha aquele empate, né? No segundo tempo a mesma coisa. O Santa Fé teve gol anulado, tiveram boas defesas do Cássio, tiveram lances de quase gol, tiveram lances na pequena área que a definição dos jogadores do Santa Fé também ela foi muito mal. Então o time poderia ter saído com 2-0, que sairia barato. 2-0 para o Santa Fé sairia barato. No lance houveram 2 lances antes do gol do Cruzeiro, do gol do Santa Fé, que passaram com muito perigo. Uma cobrança de falta, que a bola passa com muito veneno, o Cássio acompanha e ela quase entra. Tinha um lance anterior também. Vou também deixar claro aqui que teve um lance que, se não fosse o Fabrício Bruno, seria gol do Santa Fé. O Pardo ele encontra um passe no meio da defesa do Cruzeiro para o Estigarribia, né, que é um dos pontas deles. E o Fabrício Bruno ele ganha o lance na velocidade, né? Ele vibra como se fosse um gol, porque realmente a zaga do Cruzeiro estava numa linha muito alta. Quem estava ali era o Fabrício, tinha subido, quem estava era o Vidalba e o Gamarra. Os dois não são rápidos, e se não fosse a cobertura do Fabrício, a sorte do Santa Fé poderia ser melhor, né? No final do jogo teve o gol do Santa Fé. Premia uma atuação de quem buscou o gol, de quem buscou o jogo, de quem buscou o resultado. E para o Cruzeiro ficam algumas lições. A primeira é que o Jardim vai ter muito trabalho com esse Cruzeiro. Esse Cruzeiro ele não engrena. A vitória em cima do Mirassol, ela foi um pouco que ilusória, né? E quando o Cruzeiro ele tem de enfrentar times com uma melhor capacidade, ele esbarra numa falta de criatividade, numa solidez ofensiva, mas ao mesmo momento uma grande fragilidade defensiva. Defensivamente, o time do Cruzeiro deve muito. O ataque, eu acredito que o Cruzeiro vem bem, né? O Dudu vem fazendo uma boa temporada. O Gabigol, a maioria dos gols dele foram de pênalti, mas ele vem fazendo uma boa temporada, ele vem apresentando bons números, ele vem performando bem até. E outro fator também é que o nosso amigo Leonardo Jardim vai precisar entender as peças que ele tem, para ele entender aonde que ele vai poder mexer, aonde que ele vai poder rodar esse elenco. O Cruzeiro tem um elenco curto, o Cruzeiro tem um elenco que necessita de peças, e isso vai fazer diferença ao longo do campeonato. Galerinha, por hoje é só. Fico por aqui com vocês. Curta o canal, comente, compartilhe, se inscreva e ative o sininho das notificações, tá bom? Esse foi mais um Zona Mista. Meu nome é Fernando. Um abraço para vocês.